Bom dia, professora Márcia. E professor Ravi? Hoje eu estou aqui com você na ocasião do terceiro número do nosso podcast intitulado Direito e Movimento. Então, hoje eu recebo você para discutir e conversar sobre um assunto bastante polêmico, não apenas no âmbito nacional, que se conecta ao Estatuto da Floresta Amazônica, né? Para ficar mais preciso, eh, o, o nosso tópico de hoje é o Estatuto Jurídico da Floresta Amazônica no contexto da crise climática, um patrimônio comum da humanidade ou não. Então, antes de apresentar você com mais profundidade, queria aqui trazer alguns pontos interessantes para contextualizar a nossa conversa e a nossa discussão. Então, com os dramáticos incêndios na floresta amazônica em 2019 e 2020, foi evocada a ideia de internacionalizar a Amazônia, ou seja, de administrar coletivamente pela comunidade internacional. A justificação para essa reivindicação foi a sua importância ecológica global. Então, será que essa vasta floresta deve pertencer a todos, como patrimônio comum da humanidade? Foi o que o próprio presidente Emmanuel Macron sugeriu em setembro de 2019, afirmando também que a França, com o território da Guiana, era uma potência amazônica. Então, essa sugestão provocou indignação, não só no governo brasileiro, mas também na opinião pública brasileira em geral. Na mesma linha, numa conferência organizada numa universidade americana, quando questionado sobre a internacionalização da Amazônia, ou então o ministro da Educação, Cristóvão Buarque, respondeu dizendo o seguinte: internacionalizar a Amazônia significa internacionalizar as reservas de petróleo do mundo, significa internacionalizar o capital financeiro dos países ricos, significa internacionalizar todos os grandes museus do mundo. Esse elemento ajuda justamente a gente a entender os posicionamentos de cada um nesse braço de ferro das ideias, né? Então, nessa entrevista com você, tentaremos entender o estatuto jurídico exato da floresta amazônica, em direito internacional, e as implicações desse estatuto. Buscaremos também a compreender a importância da floresta amazônica para o equilíbrio ecológico global. Também avaliar as implicações da crise climática e do posicionamento do governo brasileiro e da comunidade internacional. Outro ponto que vamos buscar entender é identificar possíveis soluções para conciliar a soberania nacional com a proteção global da floresta amazônica. Então, contribuindo assim para o debate sobre a preservação efetiva desses ecossistemas vitais. Para uma breve apresentação, professora Márcia Lörginger, você é procuradora do Estado de Paraná e também professora de Direito Administrativo Ambiental do Centro Universitário de Brasília, CEUB, né? Além disso, você é uma das referências no campo do direito ambiental, tanto no âmbito nacional do que internacional. Professora Márcia, bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer estar aqui com você para discutir sobre o estatuto jurídico da floresta amazônica. Eu que agradeço o convite, viu, professor Ravi? É muito bom estar aqui contribuindo com esse trabalho que você tem feito, que é muito interessante, né? Acho que vai ajudar muito os nossos alunos, tanto de graduação quanto de pós-graduação. Então, agradeço demais o convite, estou bem feliz de estar aqui também. Bom, professor, então tenho uma pergunta para colocar a gente no caminho da nossa discussão. Eu poderia me dar uma breve panorâmica das florestas tropicais da Amazônia
a sua biodiversidade, a sua importância econômica, o seu papel na crise climática e o desafio que o Brasil enfrenta na conservação da sua biodiversidade. A floresta amazônica ela é uma floresta tropical, né? O Brasil tem 2 florestas tropicais, a floresta amazônica e a Mata Atlântica. Em relação à Mata Atlântica, a gente já perdeu praticamente 90% dela, porque toda a colonização brasileira se deu a partir do litoral. E a Mata Atlântica se estende desde o nordeste, né, do Brasil até o sul, e nessa faixa litorânea, que foi a faixa toda de ocupação, né, e onde ainda reside a maior parte da população, né, onde todas as indústrias se concentraram inicialmente, né, litoral de São Paulo. Então, a gente já teve uma degradação e uma perda muito grande de biodiversidade com a ocupação do litoral brasileiro. E a floresta amazônica, ela durante muito tempo, né, continuou sendo preservada porque, na verdade, a gente não tinha ainda uma lógica de ocupação daquele território, que surge com o avanço da fronteira agrícola. Então, a questão de ocupação da Amazônia é bem diferente do que aconteceu no litoral. E é uma área, né, um bioma extremamente relevante, seja em termos de biodiversidade, porque a gente sabe que a maior parte da biodiversidade do planeta está concentrada nas florestas tropicais, né, que, infelizmente, né, praticamente todas estão em países em desenvolvimento e que, portanto, têm também outras prioridades para serem resolvidas que não apenas a proteção de meio ambiente, né? E essa biodiversidade tão rica se dá porque essa mistura de calor, umidade, né, e bastante disponibilidade hídrica faz com que, né, diversas espécies possam ali sobreviver, né? Então, elas surgem e têm nas florestas tropicais o seu habitat. O Brasil tem a maior parte da floresta amazônica, né, que também é compartilhada por outros países, como a Guiana, né, que você citou, mas a maior parte fica em território brasileiro, e ela é indispensável para a proteção de biodiversidade, e muita gente acha que nós não precisamos das outras espécies, que a gente pode extinguir à vontade, né? Porque o que nós utilizamos é porco, boi, né, galinha, inclusive nenhum deles nativos aqui do território brasileiro, mas essa não é a verdade. Os seres humanos são uma espécie como todas as demais. E a vida, ela é como se fosse uma rede. Uma espécie depende da outra. E o equilíbrio do ecossistema depende das espécies vivas também, né, estarem ali interligadas e atuando, né, uma em relação à outra. Isso acontece a partir dessa troca, né, que existe de energia entre todos os seres vivos e todos os recursos abióticos, como atmosfera, solo, água, né? E no momento em que as espécies vão desaparecendo, e elas vão desaparecendo principalmente em razão da fragmentação dos hábitats, ou seja, o local onde elas ocorrem naturalmente, vão sendo fragmentados para construir estrada, para construir cidades, para, né, fazer agricultura. Essas espécies vão sumindo e esse elo da vida, então, vai se rompendo. E vai chegar um ponto que os ecossistemas não vão mais funcionar, porque não existe a vida, né, da forma como deveria existir naquele local para que o ecossistema preste os serviços ecossistêmicos fundamentais à vida. E aí nós, seres humanos, também não seremos capazes de sobreviver. Então, primeiro ponto, floresta amazônica, assim como qualquer outra floresta tropical, é essencial em razão da altíssima biodiversidade que ela tem, né? Os países que têm florestas tropicais são países megadiversos, né? Eles têm uma grande biodiversidade. Segundo, em função da produção hídrica. O Brasil é o país que mais produz água doce no mundo, né? Tem a maior disponibilidade hídrica no mundo, principalmente em razão da bacia amazônica. Na medida em que essa floresta desapareça, né, que os serviços ecossistêmicos parem de funcionar, nós não vamos ter essa produção hídrica e a gente já tem algumas áreas no Brasil com estresse hídrico, no caso do semiárido nordestino, por exemplo, mesmo aqui no Centro-Oeste, nós tivemos uma seca muito forte
alguns anos atrás, com necessidade de racionamento. Paraná, volta e meia, tem racionamento. Então, a disponibilidade hídrica do Brasil já não é muito grande se a gente retirar do contexto a região amazônica. Então, imagine se ela deixar de produzir, né, essa água. Tudo muito bem, a gente não traz a água de lá, mas futuramente a gente pode necessitar desse recurso. E se a floresta não estiver funcionando, prestando serviços ecossistêmicos, a gente não vai ter, dentre outros vários serviços indispensáveis para a vida humana e para a vida das outras espécies, também a produção de água. E para a questão de mudanças do clima, é lógico que ela é essencial, né? Porque as florestas, elas sequestram carbono, ou seja, elas tiram carbono da atmosfera e imobilizam esse carbono nas plantas, né? As plantas, quando crescem, principalmente árvores, né? Quando crescem, vão imobilizando o carbono. Se a gente queima a floresta, esse carbono todo que foi imobilizado, imediatamente é liberado na atmosfera. E se a gente transforma aquilo, por exemplo, numa monocultura de soja, de milho, ou seja, do que for, a gente não vai ter a mesma possibilidade de sequestro de carbono. Tá? Além de outras coisas, como é o caso do solo, né? De tudo que nós usamos, né? E que provém da floresta, né? Em termos de castanhas, de frutos, de essências, né? Também é essencial para a vida das populações tradicionais indígenas ou não. Ou seja, a floresta amazônica, além de ser um tesouro, né? Em termos de biodiversidade, de água, ela é indispensável para a vida humana. Se a gente acabar com ela, que é o que está acontecendo, né, a gente vai ter muita dificuldade depois, inclusive de fazer monocultura, porque toda a chuva, toda a umidade que a floresta manda para o centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, essa umidade é essencial para o regime de chuvas e, que, portanto, para a própria, né, agricultura. Se a gente derrubar a floresta, a gente não vai ter mais essa umidade, que são chamados rios voadores, né? Que saem da Amazônia, batem nos Andes e depois vêm, né, para as outras regiões brasileiras. Nós não vamos ter mais esses rios voadores. E a umidade vai embora. E a gente já sabe as consequências disso, né? Isso é muito bom, professor, porque isso conecta a gente com o ponto central da nossa discussão. Então, diante dessa crise climática atual, que você acabou de ressaltar, você acredita que a floresta amazônica deve ser considerada como patrimônio comum da humanidade? E por quê? Na verdade, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de questionamento, tá? Todos os bens ambientais, e aí isso inclui também, né, as florestas e os elementos, né, que estão ali naquela floresta, as árvores, né, os animais e tudo mais, tá? Os recursos ambientais, eles podem ser vistos sob duas perspectivas diferentes, tá? A primeira é como macrobem. E aí qualquer bem ambiental, esteja ele onde estiver, em que país estiver, ou mesmo os oceanos, tá? Que não tem uma dominialidade, né, definida, todos os bens ambientais têm essa perspectiva inicial de macrobem, ou seja, são bens indispensáveis à vida e, portanto, devem ser assim considerados. Tá? Agora, além da perspectiva de macrobem, os bens ambientais também têm uma perspectiva de microbens. Então, são bens que pertencem ou às pessoas de direito público, União, Estados, municípios, né, ou outras entidades públicas, ou a pessoas jurídicas privadas, ou a pessoas físicas, né? Mas esses bens, né, têm uma dominalidade definida e, obviamente, se a gente trata da floresta amazônica, né, a gente não apenas tem diversas propriedades privadas ali dentro, tem cidades, né, como Manaus, Belém, Santarém, tantas outras, né, dentro das propriedades, tem propriedades rurais ali, como tem também diversas áreas que pertencem às pessoas jurídicas de direito público, né, seja a União, seja os estados, seja os municípios, que são as chamadas florestas públicas. Então, dentro dessa perspectiva, a gente não pode considerar um patrimônio comum da humanidade no sentido de perda de soberania. Tá? Isso não é possível. Mas sim no sentido de como macrobem
esses bens são essenciais à vida no planeta. Então, se a gente derrubar a floresta amazônica, ou queimar a floresta amazônica toda, não apenas vamos sentir no Brasil, né, as consequências disso, mas no mundo todo, em termos de mudanças do clima, em termos de perda de biodiversidade, né, e de tudo mais que a floresta proporciona. Mas isso não acontece só com a floresta no Brasil. Acontece com florestas ao redor do mundo, e não só as tropicais. Florestas temperadas também são muito importantes, principalmente se a gente está tratando não de biodiversidade, mas de aquecimento global, né, de mudanças climáticas. Então, nessa perspectiva, qualquer bem ambiental é um macrobem e pode ser considerado patrimônio comum da humanidade, mas não no sentido de que, com isso, haja perda de soberania ou de domínio dos bens que eles estão, sejam eles públicos ou privados. A partir daí, eu tenho uma pergunta que tem dois subpontos. Primeiramente, como você avalia o posicionamento do presidente Macron e outros países europeus, segundo o qual a Amazônia deve ser considerada justamente como bem comum da humanidade? E quero saber se você concorda ou discorda, e por quais motivos. O segundo subponto da minha pergunta é que, no pensamento do presidente Macron, o posicionamento dos europeus, será que esse conceito de patrimônio comum da humanidade é visto como macro-bem ou como o Brasil tem que deixar um pouco da soberania da floresta amazônica? Olha, eu não acredito que o presidente Macron tenha feito essa afirmação pensando, né, na perda, né, ou na fragilização da soberania brasileira. Eu realmente não acredito. Eu acredito, sim, que ele tenha dito que a floresta amazônica, assim como qualquer outro bem ambiental, tem essa perspectiva de macro-bem e, portanto, de patrimônio comum da humanidade, né? É lógico que quando a gente está falando, por exemplo, do oceano, da atmosfera, é muito fácil a gente perceber que são patrimônios comuns da humanidade, até porque não há um domínio definido, né? Isso se torna um pouco mais difícil quando a gente pensa em bens ambientais, cuja dominialidade a gente conhece, seja ela pública ou privada, né? E dentro da soberania de um determinado país. Aí, nesse ponto, a gente pode afirmar que, além, né, de patrimônio comum da humanidade, sob a perspectiva de macrobem, há de ser respeitada a soberania do país na perspectiva de microbens ambientais, né? É lógico que, da mesma forma, né, os diferentes países hoje deveriam respeitar os tratados que foram assinados, né, principalmente clima e biodiversidade, né, porque eles são essenciais para que as sociedades humanas não entrem em colapso. A gente está muito perto de um colapso climático, principalmente, né? Muito mais perto do que a maior parte das pessoas tem sequer alguma noção, né? Embora haja muitos negacionistas, infelizmente, a gente tem uma gama absurda de cientistas no mundo inteiro, em todas as grandes instituições de pesquisa, demonstrando cientificamente que a crise climática não apenas é real, como ela está ameaçando a humanidade. E agora eles estão percebendo que está ameaçando muito mais rapidamente do que se previa, né? Nós já chegamos a 1,5 grau de aquecimento do planeta, coisa que estava sendo projetada para o futuro. Agora vão tentar trabalhar com 2 graus, mas eu acredito que já seja tarde demais. Então, veja, né, a gente está correndo atrás de um prejuízo que já deveria ter sido pensado antes. Então, sob essa perspectiva, é muito importante que os tratados sejam respeitados. Nós assinamos a Convenção, né, sobre diversidade biológica, né? Nós assinamos a Convenção sobre mudança do clima. Nós somos, o Brasil, né, signatário dessas duas convenções. E deveria, portanto, estar agindo no sentido de realmente encontrar meios para proteção efetiva de biodiversidade e para proteção efetiva de clima. E a gente tem visto que essas ações, muitas vezes, né, por parte do governo, não são suficientes. Tá? Então,
Esse é o problema. Mas dizer que a Amazônia deve ser internacionalizada, como isso era muito comum de se ouvir nas décadas de 80 e 90, isso é um absurdo. Tá? Então, como disse o Cristóvão Buarque, né, vamos internacionalizar o Louvre, vamos internacionalizar todas as florestas tropicais, né, e todas as florestas temperadas, né, vamos internacionalizar as reservas de petróleo. Isso é um absurdo, né, não faz nenhum sentido. Esses pontos que você acabou de trazer aqui, eu penso numa outra pergunta. Antes de passar na pergunta seguinte, mesmo que no posicionamento do Macron, ele estava usando uma abordagem de macro-bem. Será que existe risco para o Brasil perder umas vantagens posse justamente dessa floresta amazônica? Olha, no momento, eu acredito que não, né? Porque a gente tem toda uma concepção jurídica internacional de soberania, né? De respeito, né? À liberdade dos diferentes países, né? Então, atualmente não. Agora, a gente não sabe se num futuro, né? Espero que, né, mais para frente, mas tudo está demonstrando que vai chegar antes do que a gente imaginava, né? Então, num futuro em que realmente as sociedades humanas entrem em colapso, a gente não sabe o que pode acontecer. E aí nós vamos ter guerras, né? Nós vamos ter guerras por território, nós vamos ter guerra por água, nós vamos ser invadidos. Como é que nós vamos saber, né? A gente está vivendo hoje, 2024, 2 guerras que, alguns anos atrás, nós não poderíamos sequer imaginar. Então, o que vai acontecer no futuro, realmente, se a gente começar a colapsar? Né? Países que têm mais força bélica do que a gente vão querer invadir, dizendo que a gente, né, não consegue administrar os nossos bens ambientais, eu espero que não. Isso hoje soa como um absurdo. Mas numa situação de estresse, né, muito séria, qualquer coisa é possível, né? Qualquer coisa pode acontecer, o que seria, né, outra tragédia em cima da tragédia que já estaria acontecendo. Mas a gente, independentemente disso, né, espero que esse futuro não chegue, que a gente consiga tomar providências. Hoje o que pode acontecer é uma cobrança do Brasil, tendo em vista as obrigações internacionais assumidas por meio dos tratados. Isso sim. Tá? Você já trouxe alguns pontos. E na mesma lógica de ideias, o governo brasileiro tem recusado justamente essa ideia de considerar as florestas amazônicas não ser mesmo considerado o conceito de macro-bem ou não. Talvez você vai esclarecer esse ponto. Mas será que você entende essa posição como justificada ou não? É por quê? Na verdade, essa posição do governo brasileiro, ela é cuidadosa justamente para não parecer que nós concordaríamos com perda de soberania. Eu acho que isso está muito correto, né? É diferente você falar que um parque nacional, né, é um patrimônio ambiental da humanidade, ou que um bem cultural, né, um patrimônio cultural da humanidade, dizer que é um patrimônio comum. Isso pode ter uma conotação, uma compreensão errada, né, por parte de outros países. Então, para evitar esse tipo, né, de entendimento errado, é que o governo brasileiro tem que ter realmente muito cuidado, né, ao tratar dos bens ambientais. Tá? Então, a gente tem toda uma construção jurídica, né, de macro e microbens dentro do direito ambiental, construção essa, né, feita, inclusive, pelo hoje presidente do STJ, né, ministro Herman Benjamin, e com a qual eu concordo totalmente, mas que no âmbito de política externa nós temos que ter
muito cuidado, tá? Porque eles podem compreender só a parte que lhes interessa e não efetivamente toda a construção jurídica que foi feita, né? Com a distinção de macro e microbens. Muito rapidamente, você acabou de tocar essa questão do conceito do patrimônio cultural. Queria que você fazer essa diferença que existe, juridicamente falando, claramente, entre o patrimônio cultural e o patrimônio comum. Essa terminologia, quais são as nuances atrás dessas terminologias usadas? Na verdade, se você fala em patrimônio cultural, cultura é tudo que vem do ser humano, né? Então, aquilo que o ser humano constrói a partir da sua inteligência, né, da sua racionalidade, é chamado de bem cultural. Então, uma garrafa, um garfo, né? Existem bens culturais que são extremamente relevantes para a memória da humanidade. Então, a gente tem patrimônios culturais da humanidade, o Coliseu, né, enfim, né, Louvre. Nós temos patrimônios que a Unesco declara, né, como patrimônios culturais da humanidade. Outros são considerados patrimônios ambientais da humanidade, né? A gente tem aqui alguns parques nacionais que foram assim declarados. Inclusive, a gente tem um que é patrimônio cultural e ambiental, né? Onde a gente tem as pinturas rupestres, me fugiu agora o nome do parque, mas nós temos várias pinturas, né, rupestres ali extremamente relevantes. Serra da Capivara, lembrei. Então, o Parque Nacional da Serra da Capivara é um patrimônio cultural por causa, né, das pinturas, e é um patrimônio ambiental, porque tem também uma relevância ambiental muito grande. Isso significa, numa visão estritamente jurídica de direito ambiental interno, que são macrobens, tá? Então, macrobem cultural ou macrobem ambiental, porque toda a humanidade necessita, né, desses patrimônios, no caso do cultural, para preservar a sua história. E a gente sabe que as sociedades humanas precisam de referências históricas, né? Ou para preservar a própria vida, no caso do patrimônio ambiental, mas apenas nesse sentido. Agora, como microbens, eles têm domínio. O Parque Nacional é de posse do domínio público, é de domínio da União. O Parque Estadual é de domínio do Estado. Se for um bem ambiental privado, uma área de preservação permanente, uma área de reserva legal, a propriedade é do proprietário privado, certo? Então, se a gente estiver pensando em termos de política externa, nós temos soberania do país sobre esses bens, sem, né, que possa haver interferência externa, a não ser que o próprio governo brasileiro assim permita. Segundo a sua lógica, será que a floresta amazônica pode ser considerada como patrimônio ambiental? Ela é um patrimônio ambiental, sem dúvida, tá? E é um patrimônio ambiental, primeiro, brasileiro, né? Sujeita às leis brasileiras, né? E não a leis internacionais, a não ser, no caso, os tratados que o Brasil é signatário e que foram ratificados, tá? Então, ela pertence ao Brasil e aí pertence a proprietários privados e públicos, né? Mas sobre um aspecto de importância, de relevância da floresta para a sobrevivência humana, de uma maneira geral, a gente pode entender nessa concepção do direito ambiental interno como macrobem. Sim? Mas isso não significa, repito, que isso é muito importante, que a gente esteja perdendo soberania em relação à floresta. Não é isso que acontece. Tá? Quem determina o que vai ser feito ou não é o governo brasileiro e que deve respeitar, por sua vez, as leis que regem as florestas. E a gente tem Código Florestal, a gente tem, no caso das unidades de conservação, né, a lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. No caso da Mata Atlântica, aí a gente já não está falando só de Amazônia, a gente tem uma lei específica, né, para a Mata Atlântica. A gente tem a Lei de Gestão de Florestas Públicas, que rege as concessões florestais. Então, a gente tem uma legislação muito rica, né? A legislação ambiental brasileira é uma legislação muito moderna, né, muito rica, que protege
todo o nosso patrimônio ambiental. O problema é só a falta de efetividade, né? Então, muitas vezes, há uma dificuldade de cobrar alguns comportamentos que acabam degradando esse patrimônio. Voltando na questão de crise climática, quais são as implicações da crise climática na preservação da floresta amazônica e como a comunidade internacional pode colaborar para mitigá-las? Pois é, se a gente fala de clima e de Amazônia, a gente está falando num círculo que pode ser virtuoso ou num círculo que pode ser vicioso, né? Que pode trazer graves problemas para a humanidade. E por que isso? Porque, ao mesmo tempo em que a Amazônia produz água, produz umidade, né? Preserva a biodiversidade, fertiliza solos, imobiliza carbono, ela torna estável o microclima, né? Então, ela presta inúmeros serviços ecossistêmicos, que, aliás, só fazendo um parênteses, não se confundem com serviços ambientais. Serviço ambiental é aquele prestado pelos seres humanos para proteger um ecossistema, para que ele possa prestar serviços ecossistêmicos. Então, os ecossistemas, né, e os biomas prestam serviços ecossistêmicos. Então, se a gente tem a floresta funcionando, prestando serviços ecossistêmicos, ela está ajudando a manutenção do clima e a mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Se a gente degrada a floresta, se a gente queima a floresta, se a gente derruba a floresta, a gente entra num círculo vicioso, porque essa floresta para de prestar serviços ecossistêmicos e, com isso, agrava a crise climática. Então, a floresta amazônica pode ajudar a mitigar os efeitos da crise que já existe ou pode piorar muito a crise se ela for, de fato, derrubada, queimada. Voltando um pouco sobre essa questão, sobre esse conceito de macrobem e microbem, você acredita que a soberania nacional do Brasil, né, sobre a Amazônia é compatível com essa ideia de patrimônio comum da humanidade? Porque essa ideia ela foi construída, né, a partir dessa visão de que todos os bens ambientais são essenciais para a vida de um modo geral. Então, se os japoneses, lá no Japão, causam degradação ambiental, a gente aqui do outro lado do globo, de alguma maneira, vai sentir os efeitos. Tá? Por quê? Porque os bens ambientais, sejam eles quais forem, seja onde for a degradação, afetam a todo mundo, porque o planeta é um só. E os ecossistemas e os biomas estão todos, né, interligados e um depende do outro. Tá? Então, nesse sentido, foi criado esse conceito, tá? Mas não no sentido de que há perda de biodiversidade, é claro, de biodiversidade, perdão, de soberania, tá? Perdão, tá? Não nesse sentido. Isso hoje, né, não é o significado que se dá à ideia de patrimônio comum da humanidade, né? Ou como a Unesco, né, confere os títulos, né, de patrimônio cultural, de patrimônio ambiental da humanidade. Então, levando em consideração as explicações que você acabou de dar aqui, os brasileiros não precisam se preocupar sobre essa questão de perda de soberania essa amazônica? Pois é. Assim, não precisar se preocupar de que alguém, nesse momento, vai querer intervir aqui e começar a administrar a Amazônia, eu tenho certeza que não. O problema é que a gente deveria se preocupar em preservar a Amazônia. Né? Independentemente do governo, e aí as pessoas confundem muito, né, essa questão ideológica com a questão ambiental, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Independente do governo, independente da ideologia, independente do que for, a gente tem que pensar que proteger o meio ambiente, e principalmente as florestas tropicais, é essencial para proteger a vida humana e a própria atividade econômica. O Brasil ele depende muito do agronegócio, só que o agronegócio não vai se sustentar a longo prazo, nem mesmo a médio prazo, se a gente derrubar a floresta. Porque é a floresta, como eu disse, que traz umidade, dentre várias outras questões, para o restante do país. Né? Então, o que a gente tem que se preocupar não é com perda de soberania, ou pelo menos não no momento. Né? Como eu disse, a gente não sabe o que o futuro nos reserva,
né? E se vão ser coisas terríveis ou não, enfim, né? A gente não sabe. Mas, no momento, a gente tem que tentar evitar que esse futuro catastrófico, disruptivo, né, de colapso aconteça. E uma das formas de evitar é a partir da proteção da floresta, porque o Brasil é um grande emissor de gases de efeito estufa, não por causa de industrialização ou qualquer outra, e sim por causa de desmatamento. Tá? Essa é a principal causa de emissões de gases de efeito estufa, né, do GES no Brasil. Então, a gente tem que se preocupar com isso, porque o planeta é um só. O Jared Diamond, quando ele termina o livro Colapso, em que ele conta vários colapsos que já aconteceram na história da humanidade, só que ele não foi total, planetário, como o que se aproxima, né? Se a gente não fizer nada. Mas eles foram pontuais. Então, o Diamond narra, por exemplo, o colapso, né, da Ilha de Páscoa, da Sociedade Maia, da Sociedade Anasazi, né, das ilhas Pitcairn, Henderson, né, e Marigeva, se eu não me engano. Enfim, ele demonstra que essas sociedades, e principalmente Páscoa, quando entraram em colapso, não tiveram quem pedir socorro. Né? Os habitantes da Ilha de Páscoa estavam isolados lá no Pacífico Sul, a milhares de quilômetros de qualquer outro lugar habitado. Então, quando eles colapsaram por decisões políticas erradas deles, né? Eles não tiveram quem pedir socorro. E aí o Diamond termina o livro dizendo, da mesma forma que os habitantes de Páscoa não tiveram quem pedir socorro, nós, se entrarmos em colapso como planeta, também não temos. Muita gente acredita em extraterrestres, mas até que isso seja realmente comprovado, e mais, que se esses extraterrestres existirem, estão dispostos a ajudar a gente, nós não temos a quem pedir socorro, nós não temos outro lugar para ir. Né? Então, nós deveríamos, nesse momento, todos estarmos preocupados em tentar mitigar, né, os efeitos das mudanças climáticas e parar de emitir gases de efeito estufa, diminuir ao máximo isso. Só que parece que essa não é uma preocupação mundial, né? O que é muito triste. Levando em consideração essa interconexão de ecossistemas mundiais, coloca o Brasil numa situação de respeitar a cooperação com outros estados, né? Eu queria saber como você vê o papel da cooperação internacional na proteção das florestas, considerando a resistência do governo brasileiro a essa ideia, já que, claro, né, você acabou de esclarecer os pontos, mas para as pessoas que vão assistir, que ainda fica nesse posicionamento defensivo, eu queria saber como você vê o papel dessa cooperação internacional da floresta amazônica, colocando claramente, né, do lado. Pois na verdade, o Brasil ele tem até tomado medidas bastante eficientes para a proteção, principalmente da floresta amazônica. Né? A gente teve, antes de entrar na questão da cooperação, né, a gente teve um programa muito bom, né, que é o PPCDAM, que deu certo durante muito tempo, depois ele chegou até a ser arquivado, né, e agora ele foi reativado e está tendo bastante êxito. A gente teve, né, uma queda de desmatamento na Amazônia bastante significativa nos últimos 2 anos, apesar de todos os incêndios criminosos, isso prejudicou bastante, né, principalmente esse ano, a gente teve muitos incêndios criminosos, mas, de qualquer maneira, a gente tem um programa atuando bastante. Agora, não basta os esforços do Brasil, né? Principalmente no âmbito da Convenção sobre Mudança do Clima, há uma previsão de financiamento dos países ricos em relação aos países em desenvolvimento para que eles possam fazer uma transição energética e para que possam cuidar, né, de biomas, né, essenciais à manutenção da estabilidade climática. Então, esses repasses estão sendo discutidos novamente porque os países ricos não veem
cumprindo com essas obrigações, né? Ou há uma resistência muito grande ao cumprimento, né, dessas obrigações. Eu não sou uma especialista em clima, né? A minha especialidade é em unidade de conservação, mas, né, a gente acaba tendo que ler bastante e a gente vê que há uma resistência para se conseguir cumprir aquilo que já foi acertado nas diferentes COPs, né, que são as conferências de parte, que acontecem em todos esses grandes tratados, né? No Tratado do Clima e da Biodiversidade, nós também temos conferências de partes. Eu estava lendo uma reportagem ontem que a conferência, agora, a COP29, né? Que vai ser no Azerbaijão, salvo engano, para eles já está fadado ao fracasso, porque eles não estão conseguindo avançar nesses mecanismos de financiamento para os países em desenvolvimento. E é lógico, dependendo do país, existem questões muito graves que têm que ser resolvidas, como fome, né, desemprego, doenças graves, então falta de assistência médica, e que precisam ser resolvidos. E muitas vezes esses países deixam de lado a proteção ambiental, que gera custo para tentar atender a esses problemas sociais, econômicos, né? E a gente sempre brinca que no tripé da sustentabilidade, né, que é viabilidade econômica, importância, relevância social e prudência ambiental, a questão ambiental acaba sempre ficando por último, porque as questões econômicas e sociais sempre se mostram mais urgentes, embora, na verdade, a questão ambiental seja urgentíssima na medida em que pode levar toda a humanidade ao colapso, né? Mas ela não aparenta ser tão urgente quanto as questões sociais e as questões econômicas, e acaba ficando para trás. Por isso a gente precisa de financiamento. E mais, né, é uma questão histórica, de responsabilidade histórica também. Quem começou a degradar e a emitir gases de efeito estufa em grande quantidade foram os países hoje industrializados, os países ricos. Então, é lógico que há uma responsabilidade desses países que deveria ser diferenciada. Esse, inclusive, é um princípio, né, das responsabilidades comuns, porém diferenciadas em razão da responsabilidade histórica. E eles deveriam cumprir com essa responsabilidade. Até porque, se não houver esse financiamento, a gente não vai conseguir estabilidade climática e vai todo mundo colapsar junto. Mas o que explica esse posicionamento dos países desenvolvidos? Que, de um lado, eles ficam falando de vamos tornar a floresta amazônica patrimônio comum da humanidade. Eles não querem cumprir as obrigações deles de financiação desse tipo de espaço vital para o clima mundial. Isso acho que seria uma conversa legal para a gente ter também com o internacionalista, né? Que está mais à frente das negociações dos tratados. Mas, a meu ver, os países, ainda, né, que países ricos, principalmente depois da crise de 2008, eles começaram a ter alguma dificuldade nesse tipo de financiamento, e financiamento a fundo perdido, né? Então, começou a haver uma resistência muito grande. Além do que, a gente tem países, né, que são grandes poluidores, como o caso dos Estados Unidos, e que agora provavelmente vão se retirar novamente, né, ou há uma grande chance que isso aconteça, do Tratado de Paris, né, de 2015. Então, fica uma situação complicada. Bom, eu vou gastar aqui uma quantia muito grande de recurso, mas isso não vai resolver o problema, né? Ou então eu estou gastando, mas o país X ou Y, e não necessariamente o Brasil, eu estou financiando ações, mas essas ações não são efetivas, o dinheiro está sumindo. Enfim, eu acho que existem diversas, né, respostas para essa dificuldade de financiamento, né? Nós mesmos, durante o governo passado, não cumprimos com a questão do Fundo Clima, e aí nós dissemos que não queríamos o dinheiro do Fundo Clima, né, que é bastante dinheiro. Então, enfim, a gente tem diversos problemas aí, e aí né, alguém ligado mais ao direito internacional poderia responder com muito mais propriedade do que eu, mas que acabam com essa
realidade, que é a dificuldade de se obter financiamentos, né, para que a gente possa, financiamento a fundo perdido, né, para que a gente possa, de uma maneira mais eficiente, mais rápida e sem deixar de lado os nossos problemas sociais e econômicos, né, que são graves, para que a gente possa cuidar do patrimônio ambiental. Porque, veja, é muito fácil o discurso, né, dos países ricos. Vocês têm que proteger, vocês têm... Só que, por outro lado, aqui dentro, internamente, a gente precisa de recursos. A gente precisa de recursos para a educação, a gente precisa de recursos para a saúde, a gente precisa de recursos para a habitação, a gente precisa de recursos, né, para apoiar pessoas em situação de vulnerabilidade. E o orçamento não é infinito. A gente tem um limite, né, que é o que a gente consegue, o Estado consegue arrecadar em termos de tributação. Então, como é que o Estado vai arcar com tudo isso? Nem sempre é possível. Tá? Há má gestão, há corrupção, mas independentemente disso, os recursos são limitados. Então, se os países ricos realmente pretendem, e eu acho que isso é importantíssimo, né, que todo esse patrimônio seja protegido, e precisa ser, né, seria muito interessante que houvesse, de fato, né, uma ação positiva, né, por parte dos países ricos para tornar isso algo menos pesado, né, menos difícil para o governo brasileiro e de outros países. Né? E aí a gente tem, né, diversos países em desenvolvimento que têm florestas tropicais, né, ou outros biomas importantíssimos e que precisam de apoio, inclusive países mais pobres que o Brasil, com mais dificuldades que o Brasil. Tem que ser considerado, a gente não pode simplesmente dizer que não. Né? Olha que eu sou ambientalista, né, bastante radical, mas eu não posso dizer, não, todo orçamento brasileiro agora tem que ir para a proteção ambiental e as pessoas que se danem. Não, isso não é possível. Né? Entendi. Você ressaltou um ponto sobre a dependência do Brasil sobre o negócio. A partir daí, eu queria fazer uma pergunta aqui. Quais são as consequências econômicas e sociais para o Brasil, para o mundo em geral? As florestas amazônicas não foram protegidas com o patrimônio comum da humanidade, no sentido de macro-bem. Acho que as consequências vão ser trágicas, né? Para o Brasil, a gente vai ter muita dificuldade até de sobrevivência em diversas regiões. O Centro-Oeste vai ficar praticamente inviável, né, de sobreviver e principalmente de se praticar atividades econômicas. E o Brasil depende, uma boa parte do PIB, eu não sei exatamente quanto, mas uma boa parte do PIB provém do agronegócio. Né? Se a gente não tiver condições mais, né, de praticar um agronegócio competitivo, né, com grande produtividade, a gente vai perder recursos, né? A gente vai perder receita. Então, esse é o primeiro ponto. Né? O próprio agronegócio deveria estar bastante preocupado com essa situação climática e com a relevância da manutenção da Amazônia para mitigar os efeitos das mudanças, né, no clima. A gente viu também o que aconteceu. Né? A gente teve um estado todo debaixo d'água, né? O Rio Grande do Sul praticamente todo ficou debaixo d'água, e enquanto outras regiões, né, sofreram uma seca recorde. Então, a gente teve uma inundação recorde no sul do Brasil, uma seca recorde na Amazônia, em função de mudanças climáticas, obviamente. Né? Então, deveria haver uma preocupação bastante grande dos próprios setores econômicos, e não apenas uma preocupação do governo, porque o governo sozinho não faz nada. E até é interessante lembrar que a própria Constituição, no artigo 225, ela diz que proteger e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações é uma obrigação do Estado e da coletividade. Então, a coletividade ela tem que se engajar nessa proteção do meio ambiente, porque, na verdade, as consequências é a própria coletividade que vai sofrer. Então, o setor econômico, e aí, né, setor industrial, setor do agronegócio, setor do turismo, deveriam estar investindo muito mais do que estão em medidas de proteção ambiental e de proteção da Amazônia.
né? Assim como o governo tem que fazer a sua parte. Em relação ao resto do mundo, é lógico que se a gente perder a Amazônia, né, se a Amazônia for destruída, isso vai gerar um agravamento catastrófico da crise climática e vai afetar todo mundo. Então, claro que o que é possível dentro do que o direito internacional permite é a cobrança não só do Brasil, mas de todos os países signatários que cumpram com as suas obrigações. Tá? Então, isso é que deveria ser feito dentro dos mecanismos que os tratados permitem que sejam utilizados. Então, os esforços para mitigar justamente esses efeitos não são apenas obrigações dos Estados e organizações internacionais, também de todos os atores envolvidos nesse tipo de atividades. Exatamente, porque é muito fácil, né? Falar, não, o governo não está fazendo. E a coletividade? A obrigação é igualmente repartida pela Constituição. Está lá no caput do artigo 225. Então, cada um tem que fazer a sua parte. E a gente tem que ter muito cuidado, porque várias corporações têm utilizado a propaganda ambiental, não, eu sou sustentável, como uma forma de, a gente chama de greenwashing, né? Ela tem um discurso de que ela é sustentável, e, na verdade, de sustentável não tem nada. Então, a própria sociedade tem que estar muito atenta ao discurso dessas empresas e cobrar. Porque, como consumidores, a gente também tem uma força muito grande. A gente precisa atuar em relação a essas empresas que simplesmente não cumprem, né, com o seu dever de proteção do meio ambiente e com o discurso que elas têm. E aí a gente pode também fazer a nossa parte lá, pressionando. Eu tenho uma última pergunta. Em consideração todos esses pontos, você proporia alguma alternativa ou modelo de governança que consiga a soberania nacional do Brasil na Amazônia com a proteção global dessa floresta amazônica? Na verdade, eu acho que esse modelo ele já existe, ele só não é colocado em prática, né? Que é um modelo de cooperação entre os países, e esse é um princípio que já vem lá da Declaração de Estocolmo, né? Que foi uma declaração de princípios proveniente, né, da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em 1972, em Estocolmo. Depois foi repetido na declaração, né, da Conferência do Rio, né, que aconteceu em 92, exatamente. E, mais uma vez repetido, né, na Declaração de Princípios da Rio+20, que aconteceu novamente no Rio de Janeiro, né, em 2012. Então, é cooperação entre os países, cooperação interna entre governo e sociedade, cooperação entre as entidades governamentais e não governamentais. Então, eu acho que, primeiro, é cooperação. Segundo, é participação. Tá? E informação. A sociedade tem que ser mais informada do que está acontecendo e dos riscos que ela corre. E, uma vez informada, ela vai ter possibilidade de participar. E, em relação à floresta, especificamente, os atores que lá atuam têm que ser ouvidos. Então, os indígenas têm que ser ouvidos, as populações tradicionais não indígenas têm que ser ouvidos, os moradores das cidades têm que ser ouvidos, os pequenos agricultores têm que ser ouvidos. Não basta decisões de cima para baixo, autoritárias. Isso não funciona em lugar nenhum do mundo, não vai funcionar aqui. Tá? A gente precisa de ações concertadas, né, com os diversos atores para que soluções que sejam adaptadas à realidade de cada uma das localidades, porque a floresta não é uma coisa só. Né? A floresta tem inúmeras populações tradicionais, inúmeras populações indígenas, cidades, inclusive grandes cidades, né? Diversas atividades econômicas que são ali praticadas. Então, esses atores têm que ser ouvidos e têm que ser informados. E aí, sim, eu acredito que a gente consiga uma solução, né? Mágica. Não tem, se eu pudesse fazer, e tudo estaria resolvido. Sim. Professor, você tem alguma coisa para acrescentar?
Então, só agradecer, achei esse bate-papo muito interessante. Repito, eu não sou uma especialista em direito do clima, que inclusive é um novo ramo do direito que está surgindo, tá? Então, me perdoem, né, se eu cometi aqui alguma falha no que diz respeito a direito do clima especificamente, né? A minha área de expertise é em áreas protegidas em biodiversidade, mas eu acho que todos nós temos que nos informar sobre o que está acontecendo no mundo em termos de mudança climática, pelo menos um pouco. E aí eu acho que a opinião de todo mundo é muito bem-vinda. Se tiverem qualquer dúvida, podem me mandar e-mail, podem, né, me procurar. Vou ter o maior prazer em conversar e te parabenizo muito por essa iniciativa, viu, professor Ravi? Você está sendo, assim, brilhante aqui no CEUB com tantas iniciativas inovadoras, né, que estão trazendo frutos tão legais. Parabéns. Obrigado, professor. Eu que agradeço, particularmente com todos esses pontos de esclarecimentos que você acabou de trazer para justamente esclarecer a opinião. Também o espaço acadêmico sempre foi polêmica, né, sobre o estatuto jurídico da floresta amazônica. Então, foi muito interessante. Até eu aprendi bastante. Para lembrar, hoje eu conversei com a professora Márcia Lersinger sobre o tema o Estatuto Jurídico da Floresta Amazônica no contexto da crise climática. Um patrimônio comum da humanidade ou não? Professor, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.